Presentes. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo mais uma vez ao gentil convite da comissão para que a ONG Viva Rio pudesse se fazer presente e um pouco contribuir com a sua experiência no enfrentamento de uma questão fundamental para a sociedade brasileira, que é o enfrentamento da violência, sobretudo da violência contra jovens. O mito de origem da própria organização Viva Rio está muito ligado a esse tema, a essa questão. O Viva Rio ele não nasce como uma organização, como uma entidade jurídica, mas nasce como um movimento, com um processo de parceria e aproximação de vários intelectuais, artistas, jornalistas, acadêmicos e militantes de movimentos de diversas áreas no Rio de Janeiro, no ano de 1993, quando do massacre da Igreja da Candelária. Então, o Viva Rio fez, em 2013, 20 anos, e aproveitou para fazer um balanço das suas ações, repensando o seu mito de origem, no sentido antropológico, né? De pensar o que motivou a organização a existir e o quanto que a gente conseguiu avançar e o quanto precisa ser avançado, talvez numa velocidade mais contundente, numa maneira mais incisiva, nesse enfrentamento. A apresentação que eu trouxe para a gente poder conversar, refletir conjuntamente, um pouco, traz uma análise dos dados do Mapa da Violência de 2014. Imagino que esses números sejam recorrentes essa noite, imagino que eles sejam números conhecidos de muitos aqui presentes e que, ano a ano, né, toda vez que a gente tem a divulgação do Mapa da Violência, a gente tem uma certa efervescência do tema de mortalidade juvenil, né, na mídia, em determinados setores da academia, mas, infelizmente, essa discussão tende a se arrefecer com o tempo, principalmente no que diz respeito a impactar a sociedade como um todo sobre a dramaticidade desses números, né? A segunda parte da apresentação ela tem um caráter menos quantitativo e mais qualitativo sobre as experiências que o Viva Rio tem tendo nos últimos 10 anos, tratados aqui como estudos de caso. Claro que as nossas questões são aqui tratadas como casos particulares, questões relacionadas a projetos sociais que foram conduzidos por essa ONG especificamente, mas que certamente têm os enfrentamentos e os desafios e alcances também observados por outras entidades comprometidas com essa causa. Então, sem tentar extrapolar o tempo, exatamente porque a ideia é mais ouvir do que falar ou refletir em conjunto, vamos aos dados. Primeira questão principal, o lugar que os homicídios ocupam nas mortes violentas. A gente tem, nesse primeiro gráfico, que fala da taxa de mortalidade violenta por idade simples, uma significação expressiva do número de homicídios, sobretudo na faixa entre 20 e 30 anos. Isso vai ser uma constante nos dados que a gente vai observar. Quando a gente desagregar os dados numa série temporal, desagregar os dados por cor, a tendência de que a concentração de mortalidade violenta se concentre entre 15 a 30 anos numa amplitude menor e com pontos críticos entre 20 e 25, ela se mantém. Então, agora, há um dado, obviamente a gente não pode trazer muito material sobre o mapa da violência, que é significativo. Há uma tendência recente de que esse pico venha se transferindo dos 20 para idades anteriores. Ou seja, o pico de dramaticidade da violência ele está atingindo pessoas progressivamente mais jovens. Então, exatamente. Então, a tendência que não fica tão evidente nesse gráfico, ela merece ser frisada também. Pode avançar, por favor. Aqui é um gráfico análogo, ele marca a taxa de homicídios por 100 mil habitantes de 2012 no Brasil, que é 29. É importante a gente manter o número 29, porque esse é o número Brasil. Quando a gente pega o Brasil e desagrega por regiões, por cor, por idade, por sexo, a gente vai ver que alguns grupos da sociedade brasileira se encontram expostos a números exorbitantemente maiores que a taxa média. Se você fizer um universo homogêneo da sociedade brasileira, a gente tem essa taxa de 29 mil. Progressivamente, a gente vai ver que determinados setores têm números bem diferentes. Pode avançar, por favor. Aí nós temos uma série temporal do lugar do homicídio juvenil dentro dos homicídios. Em 1980, menos da metade dos homicídios eram homicídios juvenis. Esse número muda mais ou menos por volta de 1994,
quem acompanha a mídia, sobretudo a mídia dedicada à violência, consegue se lembrar mais ou menos que os anos 90 foram anos muito dramáticos no que diz respeito à violência juvenil no Brasil. E, a partir deles, a gente tem uma crescente que segue mais ou menos até 2006. Ou seja, a mortalidade juvenil ela já é a maior parte da mortalidade violenta como um todo no Brasil. Ela atinge seu número mais alto em 2005, 2006, com 55,8%, e depois volta a cair, mas volta a cair num ritmo lento, né? Pode avançar. Aqui a gente tem uma decomposição regional. Lembrando só que a nossa taxa média nacional era de 29, se a gente pegar 29 homicídios por 100 mil habitantes, se a gente pegar o ano de 2012, a gente vai ver que Maceió tem 218,1 homicídios para cada 100 mil habitantes. É um número absurdamente maior que a média nacional. Pode avançar. Aí nós temos o pico de idade média da maior número absoluto de homicídios simples, 20 anos, no ano de 2012 também nós tivemos 2.473 mortes, né, confirmando a tendência que entre 15 e 30 anos a gente tem um maciço da nossa violência, atingindo jovens cada vez mais nas regiões norte e nordeste e atingindo, sobretudo, a população negra. A gente vai ver os gráficos a seguir também. Aqui é só uma exceção, só para a gente fazer um corte para perceber o Brasil no panorama internacional. Então, a gente tem a taxa de homicídio juvenil do Brasil comparado a outros países, né? A série está cortada ali no 21º país mais violento, que é o Iraque. O Brasil está bem à frente do Iraque, um país, né, que vive situação de confronto. E há uma predominância dos países da América Latina, como a gente pode observar. Entre os 10 primeiros colocados, praticamente todos, se não todos, são da América Latina. Pode seguir. Aqui a decomposição da taxa de homicídios por população negra e população branca. A taxa da população negra nos últimos 10 anos, quer dizer, nos 10 anos avaliados pelo mapa, ela oscila entre 75,8% e 80,7%. A taxa de homicídios da população branca oscila entre 42,1% e 30,1%. Ou seja, ela está caindo, né? Mas não está caindo na mesma proporção que a taxa de homicídios da população negra está subindo. A taxa de homicídios da população entre a população branca decai de uma forma um pouco mais acelerada do que sobe a taxa de homicídios da população negra. Aí o chamado homicídio negro, a decomposição por unidades da federação, segue a mesma lógica, ou seja, um padrão onde Norte e Nordeste começam a predominar da virada do século XX para o século XXI até os dias atuais, nesses primeiros 15 anos. Então, a sequência de exposição da população negra à morte violenta, ela segue por ordens os estados de Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Distrito Federal, Goiás, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, Pará, Amazonas e, né, os estados do sul, Amapá. A gente observa que os estados da região sudeste predominam no hemisfério debaixo da média nacional. A gente tem um corte ali Brasil, que é 41,4%. Né? Rio e São Paulo estão abaixo dessa média. Rio um pouco abaixo, São Paulo bem abaixo. Pode seguir. Enfim, falando um pouco dos projetos que o Viva Rio tem desenvolvido nos últimos 15 anos, de enfrentamento desse cenário. O Viva Rio trabalha com uma diversidade muito grande de temas, mas particularmente se concentra na questão da formação policial e da articulação comunitária. Então, os projetos do Viva Rio que têm maior vigência dentro da instituição são o curso de aperfeiçoamento da prática policial cidadã, CAPPC, que é de 2002, então, portanto, é um projeto que tem 13 anos, é desenvolvido em parceria com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e consiste basicamente numa metodologia específica, né, de trabalhos de estudo de caso,
para policiais que fazem policiamento ostensivo. Ou seja, ao contrário dos policiais trabalharem com dados e conceitos apenas, eles trabalham com situações concretas, onde, em tese, o trabalho da polícia foi mal desempenhado, ou seja, onde o dever de levar segurança e assegurar os direitos do cidadão falhou, e os policiais em treinamento refletem a respeito dessa situação concreta. Esse trabalho é feito, sobretudo com os policiais praças, né, soldados, cabos e sargentos, e agora também com os recrutas em formação no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças do Rio de Janeiro. O que a gente pode observar é que, tanto nos policiais que já têm uma vivência maior, como os sargentos, como nos policiais recrutas que estão ingressando na corporação, ao final do curso, há uma mudança de discurso, né? Ou seja, o reconhecimento de que assegurar direitos é uma função da polícia. Mas, por outro turno, a gente não percebe, né, que o policial se desapegue do discurso de que o enfrentamento é a missão precípua da polícia. Então, tanto o policial muito jovem ainda em formação, como um policial mais experiente, que passa por esse programa de reflexão sobre os atos que não foram cometidos por ele, mas foram cometidos por um colega de profissão dele, ainda assim tem o ethos do guerreiro, o ethos do combate, né, na sua principal referencial lógico do que é ser policial. Então, a polícia, mesmo, né, sob um treinamento, isso é uma coisa que tem sido muito difícil para a gente desconstruir. Eu trabalho no Viva Rio desde 2009, coordeno esse programa especificamente desde então, e a gente não tem conseguido muitos avanços, nem com o advento das unidades de polícia pacificadora, que requerem um redirecionamento muito forte, né, de um policiamento que, de fato, em tese, não vai encontrar um nível de combate tão alto, mas que vai ter que atuar dentro de uma política preventiva de maneira muito mais significativa, né? Mesmo diante de um novo cenário, hoje você tem 10 mil policiais militares lotados nas comunidades ditas ou tidas pacificadas, né? Desse número, praticamente todos passaram pelo programa, porque os policiais lotados em um PP ou são policiais recém-formados ou são policiais, via de regra, com menos de 10 anos de corporação. O programa já tem 13 anos, então, né, esse programa, de certa forma, conseguiu atingir todo esse universo. E nas UPPs a gente também identifica essa mesma dificuldade, né? Um desdobramento desse programa foi o curso de Cidadania e Acesso à Rede de Proteção Social, que é um programa exitoso no sentido de que ele tem provocado, de uma maneira satisfatória, isso é verdade, né, a aproximação da polícia com atores da rede de proteção social local. Então, os centros de referência de assistência social, os centros especializados de referência de assistência social, os centros especializados para tratamentos de álcool e drogas, conselhos tutelares, ou seja, os órgãos que, de certa forma, embasam, né, a garantia de direitos para a população pobre e jovem, né, das nossas cidades, encontrava-se em dissintonia completa com a polícia, por questões que iam desde resistência de parte a parte, até por uma questão de, né, incompatibilidade administrativa, ou seja, os programas de cada funcionário público, a sua função operava dentro de universos tão específicos que eles, de fato, não tinham problemáticas obrigatórias, então nunca se encontravam, até a questão de, pura e simplesmente, desconhecimento. Então, já foram uns 15 minutos? Tá, dá para encerrar e a gente conversar mais. Então, o programa, de certa forma, ele tem provocado esse movimento, mas é uma coisa que está muito no início ainda, né? Ele vem sendo desenvolvido de 2011 para cá, mas é uma das coisas que a gente percebe que tem um caminho muito maior a percorrer do que, de fato, já foi percorrido. Eu vou só encerrar com o último slide, você pode adiantar para mim? Que são os principais... As principais conclusões que a gente chega dentro do Viva Rio através da execução desses programas nos últimos 15 anos, né? Primeiro que investimentos, né, em serviços básicos, evidentemente, eles são necessários, embora não sejam suficientes, talvez, né? Maior investimento em educação, saúde, habitação, segurança, obviamente, fazem parte desse processo de enfrentamento à violência. Uma mudança de filosofia nos processos de seleção e formação dos nossos agentes de segurança é fundamental, né? Se a polícia é preparada para o combate,
ela não apenas vai reagir de maneira mais imediatista ao combate, como ela vai provocar o combate. Ela vai produzir o confronto, num determinado sentido. Né? Ela se reconhece como uma instituição feita para isso, feita para o uso da força, feita para o uso da arma. Qualquer atribuição que fuja, né, desse referencial lógico se torna aparentemente estranha para as nossas polícias. Não por acaso nós tenhamos números tão elevados de uso da arma de fogo e de letalidade policial. Então, mudar essa filosofia, mudar esse entendimento do que seja segurança pública é fundamental. Empoderamento dos atores locais, que passam desde lideranças religiosas até das associações de moradores, lideranças comunitárias, pessoas autônomas que conduzem com muito sacrifício, às vezes, projetos sociais, sem apoio do governo e da iniciativa privada. Esses atores, gozando de uma invisibilidade, conseguem bons resultados, mas ninguém sabe e ninguém consegue replicar. Então, é fundamental dar visibilidade para essas iniciativas. Coibição das práticas racistas, sexistas e homofóbicas dentro das corporações policiais é algo fundamental. A polícia é um lugar ainda do masculino, como diz, exacerbação da masculinidade. Então, isso é uma coisa que precisa ser revista, apesar do número progressivo, né, de mulheres nas corporações policiais. E, por fim, lá embaixo estava uma coisa que é essencial, que é a revisão da nossa lei de drogas. Uma política de drogas que confunde traficante e usuário produz uma quantidade absurda de morte desnecessária. Isso é um fato. Não tem como a gente pensar em avançar diante dessas questões sem ter esses referenciais, pelo menos, como horizontes bem imediatos para a gente seguir como passos seguintes na nossa jornada. Ok? Perdão por estourar o tempo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos juntos.